Glória a Deus, aleluia, bom dia a todos, Pai seja convosco, amém? Deus continua sendo Deus em nossas vidas e nós louvamos o nome do Senhor por isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por estarmos aqui nesta manhã, com a grata oportunidade de ouvirmos a palavra de Deus mais uma vez. Nós já tivemos um culto aqui, o culto pastoral às 10 horas da manhã, com o pastor Jorge Linhares. Aliás, tivemos desde 7 horas da manhã, estamos aqui reunidos na Igreja Batista Getsemane, e eu louvo a Deus pela oportunidade de receber as ricas bênçãos do Senhor através das ministrações da palavra de Deus que fluem desse altar. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 37. Nós vamos, nesta manhã, dar prosseguimento ao culto, ouvindo um pouquinho de uma visão muito conhecida, de uma das palavras mais conhecidas do Antigo Testamento, que fala sobre uma grande obra de restauração. E nós queríamos refletir um pouco mais sobre isso. Ezequiel, capítulo 37. Você já ouviu cantar essa visão aqui nesta manhã? Você já ouviu várias mensagens, tenho certeza, sobre essa palavra, e com várias revelações. E aqui a gente quer, baseado na instrução que o Espírito de Deus nos dá, refletir um pouco mais sobre essa passagem. Ezequiel, capítulo 37, dos versículos 1 a 14, diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, porei sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém, vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Senhor, que nesta manhã nós possamos receber um pouco mais da porção da Tua palavra neste momento, em nome de Jesus. Nesse tempo, nós estamos vivendo um tempo em que muitas previsões bem desanimadoras estão acontecendo a todo instante. O tempo todo nós vemos a preocupação de muitas pessoas que estão falando sobre o caos que o Brasil pode se tornar por causa desse isolamento. Muitos defendem, dizem que o isolamento é necessário, horizontal, que não, seria ideal o vertical. Mas independentemente do que é certo ou errado, o que nós estamos aqui é que os efeitos do que nós estamos vivendo hoje já são sensíveis. É muito difícil nós contemplarmos a vida de certas pessoas que já perderam tudo
com um mês e meio, sei lá quanto tempo nós já estamos vivendo nessa situação, com um mês e meio de isolamento. É muito difícil nós vermos um pai de família, como o pastor Jorge disse aqui ainda há pouco, virar para sua esposa e dizer, olha, a primeira vez, depois de tantos anos de casamento, ele virar para sua esposa e dizer, olha, eu já estou pensando em suicídio, porque eu não sei mais o que fazer. É porque essa situação realmente já chegou num ponto crítico. Muitos, nós vimos essa semana o ministro Paulo Guedes dizer que se nós perdurarmos nessa situação um pouquinho mais de tempo, é possível o Brasil se tornar uma Venezuela. E nós, pela fé, nós repreendemos isso em nome de Jesus, mas os perigos que são imediatos, eles são sensíveis e já estão sendo sentidos por todos, por boa parte da população. E aí nós nos perguntamos, se está tão crítica assim a situação, o que será de nós? O que será de nós, como diz aquele desenho? O que vai acontecer? Como é que a gente vai se soerguer disso tudo depois? Como é que nós podemos ter um fio de esperança de restauração depois que toda essa onda trágica passar? Depois que tudo isso acabar? Porque é muito fácil você, às vezes, mandar uma pessoa ficar em casa, fica em casa. E aí, de repente, vem lá aquela pessoa chique com uma taça de sei lá o quê, de suco, de coquetel, qualquer coisa. Fica em casa, fica em casa. Mas essa não é a realidade da maioria dos brasileiros. A maioria dos brasileiros precisa sair para ganhar o pão. E muitas pessoas, às vezes, saem para ganhar um pão que eles vendem no almoço para poder comer à tarde, comer no final do dia, vendendo o almoço para poder comer a janta. Como é que se faz para restaurar a vida de uma pessoa dessas? Como diz a palavra de Deus, como Jesus disse, como está registrado em Mateus 19, ao homem isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E baseado nisso, respeitando, e eu quero que você mantenha em mente que essa palavra de Ezequiel, ela fala principalmente da restauração do povo de Israel. Ela é muito voltada para uma restauração futura que haveria sobre a vida do povo de Israel depois que eles haviam sido exilados para uma terra estranha, lógico. Mas eu quero aqui que nós tenhamos uma visão um tanto quanto circunstancial, já que as previsões são as mais catastróficas, só mesmo uma restauração de Deus para nos salvar dessa situação. E como Deus é especialista em matar 2 coelhos numa cajadada só, é bem possível que você entenda que esta é uma visão que fala sobre a restauração futura de Israel, mas que também se aplica para nós nesses dias. Quando Ezequiel escreveu, quando Ezequiel começou a registrar as suas profecias, ele havia poucos anos que ele havia acabado de adentrar a terra da Babilônia. No ano 597, nós temos o segundo estágio do exílio babilônico. Um aconteceu antes, em 605, antes de Cristo. Nessa leva foram profetas contemporâneos, a Ezequiel, Daniel e muitos outros, foram levados. O povo de Deus, o povo de Israel, estava sofrendo um juízo do Senhor que já havia sido predito há muito tempo. Deus vinha avisando, tal como avisou através do profeta Jeremias, por exemplo, olha, vocês estão abandonando a aliança, essa terra vai sofrer juízo, Deus vai, já que vocês idolatram tanto esse lugar e vocês acham que Jerusalém é inabalável, porque nós temos rituais, porque nós temos a nossa religião, porque nós somos judeus, porque nós somos descendentes de Abraão, porque nós temos o templo e a arca, já que vocês estão confiando que só isso basta e não é preciso observar a aliança verdadeira com o Senhor, que esses são apenas símbolos, mas existe um Deus de aliança que Ele espera a fidelidade do seu povo, já que vocês não estão atentos para isso. Assim diz o Senhor, vai ter juízo sobre essa terra. Foram anos e anos a fio avisando. Profetas foram enviados e Deus foi falando através dos profetas. Até que chegou o tempo de Deus executar aquilo que Ele havia prometido. Porque Deus não mente. Tudo que Ele fala se cumpre. Tudo que Ele fala acontece. Seja coisa que, na ótica humana, seja uma coisa boa e agradável de se viver, ou seja uma coisa que não vai ser tão agradável assim. Tenha certeza de que tudo que Deus promete, Ele cumpre. E Deus avisou, e o dia do juízo chegou. Israel começou a ser exilado. E o povo foi exilado e levado cativo para a terra da Babilônia. Nabucodonosor, chefe da Babilônia, o grande líder da Babilônia, Nabucodonosor II, nessa época, fez um cerco a Jerusalém. E nesse tempo, nesse período, pegando do período de Ezequiel para cá, tinha um rei chamado Joaquim. O rei Joaquim, ele começou a oscilar na sua aliança, porque num primeiro momento ele aceitou
diz a palavra de Deus, e nós temos aqui alguns registros, conforme está escrito no segundo livro de Reis, a partir do capítulo 24. Ele aceitou o poderio, ele aceitou a liderança política do reino da Babilônia através do rei Nabucodonosor. Mas pouco tempo depois ele se rebelou. E ele passou então a estabelecer uma aliança com o rei Neco. Isso despertou a ira de Nabucodonosor. Tempos depois, Nabucodonosor fez um cerco contra Jerusalém. E mais ou menos no ano 598 a.C., 597, 598 a.C., o rei Joaquim morreu e deixou o rei Jeoaquim, seu descendente, seu filho, para segurar a bomba em seu lugar. O rei Joaquim, já tinha despertado a ira de Nabucodonosor quando ele trocou a aliança com o rei Neco, o rei de Faraó, o rei do Egito. E de repente ele morre no meio da situação e deixa o seu filho para segurar a bomba. O que acontece é que Nabucodonosor consegue prevalecer, porque Deus tinha aquele período para aquele tempo através do povo babilônico. Deus fez o rei Nabucodonosor prevalecer. O rei Nabucodonosor prevaleceu. E a palavra de Deus diz, depois de um cerco terrível, ele conseguiu levar ainda mais outro grupo de pessoas como exilados, cativos e prisioneiros para a terra da Babilônia. Nesse ano de 597 foi o profeta Ezequiel. Ele chegou lá. E a palavra de Deus nos diz, nós temos poucas informações sobre a vida do profeta Ezequiel. O que nós sabemos é que ele era de linhagem sacerdotal, ele era filho de sacerdote, um sacerdote chamado Buzi. E ele, de repente, estava sendo, nós podemos imaginar, preparado para ser um sacerdote. Imagina só você que durante a vida inteira Ezequiel deve ter sido preparado pelo pai dele para assumir aquele ofício um dia. E como o pastor Jorge pregou aqui ainda há pouco, 30 anos é a idade oficial em que os sacerdotes assumem seu posto. E de repente, Ezequiel, quando ele está por volta de 25 anos, 25 para 26 anos, no ano 597, acontece aquela grande tragédia. Israel é derrotado, o reino de Judá, melhor dizendo, o reino de Judá é derrotado, Jerusalém é invadido, e de repente, aquele povo começa a perceber que os seus sonhos estão se esvaindo por entre os dedos de suas mãos. Ezequiel, que passara a vida inteira sendo preparado para ser sacerdote do Deus Altíssimo, ter a honra de servir a Deus no seu santo templo, agora ele é levado como um escravo cativo para uma outra terra que ele nunca viu na vida, 1000 quilômetros de distância. E ele vai viver ali, junto às margens do rio Quebar. Nas margens do rio Quebar. Diz a palavra de Deus que depois que Ezequiel passa um tempo ali, no 5º ano, quando ele tem cerca de 30 anos, na idade em que ele deveria estar sendo consagrado ao ministério, na terra dele, na sua querida Jerusalém, a mais de 1000 quilômetros de distância de Jerusalém, ele começa a ouvir a voz de Deus falar aos ouvidos dele. E diz a palavra de Deus que Deus fala exatamente isso para Ezequiel. Filho do homem, te levanta e vai e fala a minha palavra ao meu povo. Um homem que estava longe da sua casa, longe da sua terra, que havia passado pela amarga experiência de ter a impressão de que nada mais se realizaria. Agora ele era só um escravo, vivendo numa terra estrangeira. E de repente, aquele homem que tinha sido preparado a vida inteira para exercer o sacerdócio santo no templo em Israel, agora ele é só um escravo lá longe. E lá naquela terra, ele começa a ouvir a voz desse Deus que não reconhece distância, que não reconhece circunstância, que não reconhece nenhuma obra do acaso, que não reconhece infortúnios, que não reconhece impossibilidades. Esse Deus que quando ele quer agir, ele pode fazer todas as coisas. Ele começa a falar com Ezequiel e começa a dizer para Ezequiel, você vai falar a minha palavra. Eu fico imaginando o susto que Ezequiel levou. Porque para ele, no coração dele, era lá, no templo, era lá em Israel. Era lá em Jerusalém, era lá, 1000 quilômetros de distância. E de repente, ali naquela terra estranha, Deus fala com ele. E ele entende que esse Deus não tem distância, não tem tempo ruim, não tem dificuldade. Esse Deus que o separou e o vocacionou para o ministério, o chamaria em qualquer lugar que ele estivesse. Porque Deus é Deus e ele é fiel para cumprir o seu chamado. A Bíblia diz então que Ezequiel recebe aquela proposta. Recebe aquela palavra de Deus. E assim que ele recebe a palavra de Deus,
ele começa a profetizar. E Deus é muito claro com ele em dizer, olha, você vai falar aquilo que eu disser para você. Ele passa um tempo, ele mesmo descreve isso, com a sua língua pegada ao seu paladar, em silêncio, atônito no meio do povo. Mas quando Deus lhe dá para falar algo da parte do coração de Deus, ele abre a boca e fala. E ele jorra a palavra de Deus. Ele tem visões excelentíssimas. E ele traz uma pura palavra de Deus, revelação de Deus para aquele período que Israel estava vivendo. O povo de Israel, nessa época, ele vinha com o coração muito duro em relação à palavra de Deus. Porque, gente, cá entre nós, quem é que gosta de receber mensagem de exortação? São poucos. São poucos. Olha, vai vir juízo. Quem é que gosta? Ninguém gosta. Quem é que gosta desse tipo de coisa? Olha, as pessoas estão fazendo opções erradas, elas estão escolhendo coisas que não agradam a Deus e vai vir juízo de Deus sobre a vida delas por causa disso. Quem é que gosta? A maioria das pessoas não gosta. E nós vemos isso acontecer muitas vezes até hoje. Muitas pessoas, às vezes, preferem as facilidades de você pegar aquela mensagem mamão com açúcar e dizer, oh, que pregação boa, do que aquela pregação que diz, tem que ter conserto, tem que ter aliança, você tem que ter caráter cristão, não basta apenas ter carisma. A Bíblia diz, então, que num primeiro momento, até o capítulo 25, nós vemos Ezequiel registrando esse tipo de mensagem. Porque naquela época, o povo estava com a sensação de que o exílio duraria rapidinho. Ia durar pouco tempo. Não vai demorar muito não, já já a gente está de volta em casa. E o profeta Jeremias já havia falado que não se passariam 70 anos antes que eles voltassem para a sua casa, antes que eles voltassem para Israel. Eles estavam com aquela expectativa, e o que a palavra de Deus diz? Que a esperança demorada, ela enfraquece o coração. E de repente o tempo foi se passando, e Ezequiel pregando juízo, pregando juízo, pregando juízo, e dizendo ao povo uma das mensagens principais do livro que leva o seu nome. O juízo está sendo vivido por este povo, porque este povo quebrou a aliança, e este povo merece passar por isso. Quem é que gosta de ouvir uma coisa dessa? Muitas pessoas, então, não acreditaram naquela mensagem, não deram valor para aquela mensagem, assim como nos dias de Jeremias, contemporâneo de Ezequiel, que também muitas vezes foi preso, açoitado, injustiçado. Por quê? Por causa da mensagem dura que ele pregava para aquele povo. Já era um povo tão sofrido. Para que pregar uma mensagem dessa? Quem escolhe é Deus. Quem escolhe o tema é Deus. Quem seleciona a pauta é Deus. Quem dirige a sua palavra é o próprio Deus, tanto que a palavra é de Deus e não dos homens. O fato é que a Bíblia nos diz que nós vemos nos primeiros 25 capítulos Ezequiel pregando esse tipo de mensagem. Esse juízo vem de Deus e o povo merece passar por ele. Porque por muitos anos a igreja só viveu, a igreja da época, né? A igreja espiritual. O povo só viveu religião, o povo só viveu os rituais. Isaías já vinha denunciando isso há muito tempo, quando ele diz, no primeiro capítulo do livro de Isaías, ele diz, olha, Deus está cansado. Está cansado das festas de lua nova, está cansado dos congressos pomposos, está cansado dos nomes magnânimos, que a igreja só vai e se reúne em torno deles. Deus está cansado disso. Isaías denunciou e disse, quem foi que requereu deste povo o só vir para a minha igreja e se assentar nos meus bancos? Quem foi que pediu isso? Por acaso fui eu que pedi que vocês só estejam aqui batendo ponto, como só de corpo presente, mas o espírito está longe de mim? As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma já está cansada de passar por isso. Imagina só, o culto rolando e Deus fazendo assim. Que horas isso acaba, hein? A culpa é do pastor? A culpa é só do louvor da igreja? A culpa é só das pessoas que estão à frente? Que eu saiba, qualquer pessoa que saia da sua casa para participar de um culto, ela é responsável pelo culto também. Qualquer pessoa que se assente num banco para participar do culto, ela também é responsável pelo culto. Porque você está aqui é para cultuar a Deus. E Deus coloca líderes, pessoas que vão conduzindo o povo em louvor e adoração. A palavra de Deus então nos diz que Deus já havia avisado há muito tempo. E de repente veio essa mensagem. Ezequiel falando claramente que o povo estava passando por aquilo porque era necessário. De repente o tempo se passou.
E as nações inimigas de Israel agora, elas vão receber uma mensagem igualmente dura. Porque Deus é assim. Ele corrige o seu povo. Deus é assim, ele fala, vai ter juízo, mas ai daquele que tocar no seu filhinho. E as mesmas nações que receberam permissão de Deus para tocar no povo de Deus, agora elas vão receber juízo de Deus também. E nós temos a partir do capítulo 25 até o capítulo 33, mais ou menos, Ezequiel dirigindo uma mensagem de juízo de Deus sobre as nações inimigas. É como se Deus estivesse dizendo assim, meu filho estava precisando de correção, os primeiros capítulos. Agora, num segundo momento do livro de Ezequiel, Deus vai dizer, agora vocês que não tiveram misericórdia do meu filho, vão apanhar da minha mão. Deus é assim. Eu corrijo meu filho, porque eu o amo. Faço como um pai corrige ao filho a quem ama. Mas ai daquele que tocar no meu filhinho. Nós vemos então esse teor sendo trabalhado por Ezequiel na segunda parte do livro. E na terceira parte, a partir do capítulo 33, nós temos uma mensagem dirigida por Deus através dos lábios de Ezequiel, em que Deus vem falar principalmente de restauração. Quando Ezequiel começa a falar sobre restauração, é mais ou menos a partir do ano 586, ano que marca a queda oficial da cidade de Jerusalém. A palavra de Deus diz que Ezequiel registra que escapou depois dos longos anos de cerco que Nabucodonosor fez contra Jerusalém, escapou de lá que veio trazer a notícia para Ezequiel dizendo, a cidade caiu. Essa altura do campeonato, Ezequiel já está há vários anos no ministério, ele já tem mais de uma década. E ele então, ele entende, ele recebe de Deus aquilo como um sinal de que a chave virou. Finalmente toda a palavra de Deus se cumpriu, se consolidou, os anos se passaram. Inicialmente o povo vinha acreditando em quê? Num milagre imediato. Não, rapidinho vai ter restauração. Que nada, a gente vai voltar para casa já já. Isso aqui não dura muito tempo. Mas os anos foram se passando. A essa altura do campeonato, o coração do povo naturalmente estaria completamente desfalecido na fé. Você concorda comigo? A esperança demorada enfraquece o coração. Difícil levar uma mensagem de restauração a essa altura do campeonato. Quando você vem com a gota d'água em cima do problema que faz transbordar tudo aquilo que você esperava que fosse contido pela mão de Deus, difícil acreditar agora. Difícil animar o coração para entender que Deus vai fazer alguma obra de restauração nesse momento. Mas é nesse momento que Deus começa a falar em restauração, quando tudo está indo de mal a pior. É nesse momento quando as previsões são as piores, quando tudo de ruim, tudo que é péssimo já havia se confirmado. Tudo aquilo que você esperava que não acontecesse, já havia acontecido. É nessa hora que o Deus da restauração entra em ação. E ele começa a dirigir mensagens de restauração para o povo de Israel. Para o povo de Judá. Entenda que toda vez que eu falar aqui em Israel, eu estou falando de Judá. Que, na verdade, é uma coisa só. Embora eles estivessem divididos politicamente na época. Geograficamente também. É nesse momento que Deus entra. É nesse momento em que as coisas estão piores, é que Deus entra. Porque quando as coisas, cá entre nós, quando as coisas estão de fato piores, elas já vêm denunciando, elas são só a revelação, a foto de algo que já estava vindo acontecendo há muito tempo. Nós temos ouvido aqui na Igreja Batista Getsemane, muitos pastores têm trazido os dados e têm afirmado, aumentou muito o número de divórcios. Aumentou. Mas eu particularmente considero que isso não é só porque as pessoas hoje estão trancadas em casa. Isso está denunciando uma coisa que está acontecendo há muito tempo. É marido que passa o dia na rua, mulher que passa o dia na rua, filho que passa o dia na creche, e de repente só se encontram no final do dia, não tem comunhão, não alimenta laços em que venha fortalecer a comunhão. Na hora que vem uma crise, o caldo entorna, meu amigo. Porque tem alguma coisa lá atrás que já não estava sendo trabalhada. Então, a crise só veio revelar alguma coisa que já vinha com problema lá atrás. Eu acredito nisso. Para a vida de muitos casais. Porque se nós, enquanto casais, enquanto cristãos, enquanto homens e mulheres de Deus, estamos firmados na rocha que é Jesus, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir isolamento, pode vir um maremoto. Nós não vamos sucumbir, porque a nossa base é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos mostra, então, que nesse momento em que o pior já aconteceu, é que Deus resolve virar a chave. E Deus resolve falar ao seu povo as mensagens de restauração que nós passamos a ver registradas no livro de Ezequiel. E uma das mensagens mais conhecidas é essa que nós estamos ouvindo aqui nesta manhã.
Ezequiel capítulo 37. E Deus dá um retrato real do que está acontecendo com a vida do povo naquele momento. Ele tira Ezequiel das margens do rio Quebar e ele o leva espiritualmente. Deus leva espiritualmente Ezequiel para dar uma voltinha nesse vale que está cheio de ossos. E os ossos não só retratam uma morte, mas eles retratam uma morte em estado bem avançado. Eles estão sequíssimos. Ou seja, é uma morte irreversível do ponto de vista humano. É uma morte que não tem mais como retroagir, não tem mais como retroceder. Eles estão sequíssimos. Não tem mais, nem na cultura judaica, em que a partir do 4º dia, parece, até o 4º dia, você tinha, na cultura judaica existia uma crença antiga que a partir do 4º dia existia a possibilidade da pessoa voltar à vida, se eu não me engano, até o 4º dia, melhor dizendo. Nem conforme essa cultura era possível crer que aqueles ossos voltariam a viver. E Deus mostra aquele vale para Ezequiel. E a primeira pergunta que Deus faz é, filho do homem. E todas as vezes que Deus fala ou chama Ezequiel de filho do homem, ele está lembrando Ezequiel que por melhores que fossem as revelações que ele estava recebendo, ele era da terra. Ele era um homem. Ele era de carne e osso. E Deus chama Ezequiel e diz, filho do homem, poderão reviver estes ossos? E a resposta de Ezequiel, depois de tantos anos de ministério, é interessantíssima. Porque Ezequiel não diz, Deus, eu sou profeta, pode mandar para mim que eu mato no peito. Nem tampouco ele diz, Deus, eu sou profeta, nunca profetizei esse tipo de coisa, nunca vi acontecer. Não dá não. Ele não diz nem sim nem não, embora a essa altura do campeonato ele seja um homem que já tem muitos anos de ministério. Ele não baseia a resposta dele na experiência dele, na visão dele, naquilo que ele já fez ou que ele deixou de viver. A resposta está sempre em Deus. Ele diz para Deus, Senhor Jeová, tu o sabes. Sabe o que Ezequiel está dizendo aqui com isso? Eu posso ter vários anos de ministério. Eu posso saber de muita coisa, eu posso já ter estudado muita coisa, eu posso já ter visto muita coisa, eu posso já ter profetizado muita coisa, mas eu continuo dependendo do Senhor, para o sim ou para o não. Deus está no controle, do Senhor vem a resposta. O homem faz as preparações do coração, mas a resposta da boca vem do Senhor. A Bíblia diz que quando Deus ouve isso, parece aquela brincadeira do tá comigo, tá contigo, sabe? Tá contigo, Ezequiel. E Ezequiel diz, não, Deus, tá contigo. E Deus então só espera isso para devolver todo o poder da autoridade profética sobre a vida de Ezequiel. Ele, tá comigo, Ezequiel, então tá contigo de novo. Já que você continua dependendo de mim, abre a tua boca e profetiza sobre esse vale. Sobre esse vale que está cheio de ossos, que não tem mais condição humana de restauração, eu te dou poder para restaurar. Profetiza sobre esse vale. Profetiza sobre esse vale cheio de ossos e diz, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E aqui Deus é específico. Eu quero terminar essa mensagem nesta manhã dizendo isso. Que quando Deus promete uma restauração que é impossível aos olhos humanos, Ele não faz uma obra pela metade. A obra que Deus faz é completa. E Ele é detalhista nessa obra. Deus faz questão de revelar a Ezequiel, de mostrar a Ezequiel carne crescendo, tendões crescendo sobre os ossos, ossos se juntando cada um ao seu osso. Cada osso ao seu osso, no seu devido lugar. Tendões ligando esses ossos. Carne crescendo sobre esses ossos. E pele revestindo esse corpo. E finalmente o Espírito sendo soprado sobre eles. Eu particularmente creio que existe um significado especial aqui. Deus está falando com uma nação desestruturada. Política, econômica, socialmente. Deus está falando com ossos que estão espalhados. Uma nação desestruturada. No corpo humano, o que é o osso? O osso é o que nos dá estrutura. É o que nos dá condições de ficarmos em pé. É o que nos dá condições de nós nos movimentarmos. Ele estrutura o nosso corpo. Deus está falando, os ossos estão desconjuntados, tudo separado, tudo dividido, tudo acabado, ninguém mais tem o seu devido lugar. É como se um furacão tivesse passado por aqui, tivesse remexido tudo, e não há mais um assento sequer no seu devido lugar. Deus está dizendo, eu vou restaurar a estrutura dessa casa.
Eu vou restaurar a estrutura dessa família. Cada osso vai se juntar ao seu osso. Pai, nessa casa vai ter lugar de pai. Mãe, nessa casa vai ter lugar de mãe. Filho, nessa casa vai ter lugar de filho. Eu vou reestruturar essa sociedade que foi desestruturada. Depois ele diz, eu vou dar tendões. Tendões são o quê? Ligamento. Que nos permite ter uma comunhão. Que nos permite ter uma convivência em comunhão. Deus está dizendo, não haverá choque quando eu juntar cada osso ao seu osso. Pai não vai mais só ter o nome de pai, líder não vai mais ter só o nome de líder, não é só nome, vai ter comunhão, vai ter harmonia nos movimentos, os ossos não vão se chocar entre si, é para isso que tendão serve. Para não ter impacto entre os ossos, cada osso está no seu devido lugar, mas eu vou dar ligamento, eu vou restaurar a comunhão desse povo, eu vou restaurar a unidade desse povo, esse povo vai andar harmoniosamente em minha presença. Depois ele diz, eu vou dar carne, eu vou restaurar a carne. O que ele está querendo dizer com isso, penso eu? Ele está dizendo, o que é carne no corpo humano? É músculo, músculo é o que? É força. Israel estava um povo sem força, depois desse vendaval que eles enfrentaram do exílio, eles não tinham mais força, nenhuma força bélica, nenhuma força, eles não tinham condições como nação, por exemplo, de lutar contra nenhuma outra nação. E o que é que Deus está falando aqui? Ele vai dizer, perderam a força, não tem mais condições nem sequer de se defender, eu vou restaurar a força dessa nação. Eu vou restaurar os músculos, o vigor espiritual, eu vou restaurar a força dessa nação em meu nome. Finalmente ele diz, eu vou fazer crescer pele. A pele é o maior órgão do corpo humano. E ela serve para quê? Principalmente para nos dar proteção. Sem pele nós estaríamos sujeitos muito mais facilmente a todo tipo de bactérias, intempéries contra a nossa saúde. Ela serve principalmente para nos dar proteção. E Deus está dizendo àquele povo que se viu desamparado. Vocês não estão mais esperando nada, mas eu vou restaurar a minha proteção sobre a vida de vocês. Eu vou proteger a sua casa. Eu vou proteger a sua empresa, eu vou proteger os seus filhos, eu vou proteger seu casamento. Deus vai restaurar a proteção sobre a vida desse povo. Só que tem um problema, depois de tudo isso, existe um problema. Ezequiel olha e ele não vê aquele corpo que agora está restaurado, vivo, é um corpo que está deitado na terra. E ele percebe que não há nele o espírito. Não há neles o espírito. Finalmente, ele diz, e olhei, e vi que não havia o espírito neles. E Deus diz, então profetiza, ó filho do homem. Profetiza ao espírito. Vem espírito, sopra dos 4 ventos e enche esse lugar. Você sabe o que é que eu entendo com isso? Que milagre é coisa que Deus faz nessa terra. Você quer restauração na sua casa? Vai ter. Se você tiver fé, vai ter. Você quer restauração na sua empresa? Se você tiver fé, vai ter. Você quer restauração em quê? Nos seus estudos? O que foi que aconteceu? Perdeu a oportunidade de continuar pagando a faculdade? O que foi que aconteceu? Você ficou desempregado? Você quer restauração nos seus relacionamentos familiares? Vai ter. Mas esse tipo de milagre é coisa que Deus faz nessa terra. Agora, o milagre que dura para sempre é quando Deus sopra em nós o seu Santo Espírito. Milagre é coisa que Deus faz nessa terra. Provisão é coisa que Deus dá nessa terra. E olha, dá para justos e injustos, porque o sol nasce para todos. Então a igreja ora. E esse momento crítico que nós estamos vivendo vai passar. Deus vai fazer, eu creio, uma grande restauração sobre o Brasil. Nós não vamos morrer na calamidade. Nós não vamos sucumbir às piores provisões. Não vamos. Vai ter restauração de Deus sobre a vida financeira do Brasil, sobre a vida econômica do Brasil. Vai ter restauração de Deus na sua casa, vai ter restauração de Deus no relacionamento com o seu filho, vai ter restauração de Deus no relacionamento desse casal. Eu creio e profetizo em nome de Jesus. Mas acima de todas essas coisas, o que nós estamos vivendo hoje é para que, além dessa restauração, nós possamos voltar a incendiar no Espírito, nós possamos voltar a arder nas chamas do Espírito. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar. Eu quero simplesmente aqui declarar sobre a sua vida. Você não veio aqui nessa manhã de fato à toa. Vai ter restauração, querido.
vai ter renovo, vai ter bênção derramada da parte de Deus, das mãos de Deus, sobre a nação brasileira, sobre a vida de muitos crentes que estão espalhados ao redor do mundo. Vai ter bênção de Deus brotando na tua casa. Vai ter bênção em nossos lares. Vai ter bênção na obra de nossas mãos. Nosso trabalho vai frutificar. Não sei como Deus vai fazer. Quem sabe é Ele. Como disse Ezequiel, Senhor Jeová, Tu o sabes. O que eu sei é que para Deus não existe impossível. Vai ter bênção. Vai ter restauração. E envergonhados e confundidos serão os inimigos da nação. Mas aqueles que lutam pelo bem do Brasil prevalecerão, eu creio. Deus vai fazer o Brasil descobrir ouro em pó. Mas a nossa situação vai mudar. E o Brasil vai dar a volta por cima. E nós seremos referência. Eu profetizo isso e eu creio que eu profetizo juntamente com você. Seremos referência para todo mundo de uma nação que Deus restaurou, que Deus cuidou, que Deus transformou. Mas acima disso tudo, eu profetizo sobre a minha vida e sobre a sua vida. O Espírito vai soprar. E esse milagre não vai ficar só deitado na terra, sem ação, sem reação, sem expressão. Esse é um milagre que será visto por todos. Porque o Espírito de Deus vai soprar e Ele vai nos levantar. E nós seremos uma nação poderosa, movida pelo Espírito do Senhor neste lugar. Então, nesta manhã, peça a Deus para Ele restaurar a sua casa, sim. Creia que Ele já está fazendo isso. Creia que Ele tem providenciado uma saída. Mas acima disso, peça para Deus para Ele soprar o Espírito Santo em você. No nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar. Sobre as feridas vem restaurar e curar. Levante a sua mão agora e diga: eu creio, em nome de Jesus, que vai ter uma grande restauração na minha casa, na minha família, no relacionamento com os meus parentes. Deus vai restaurar. Deus vai restaurar o que se partiu, o que se perdeu, o que se quebrou. Deus vai restaurar. Eu creio que a minha alma não morrerá no pó. Deus vai restaurar. Deus vai restaurar a minha sede de justiça. Deus vai restaurar a minha vida. Deus vai restaurar os meus negócios. Deus vai restaurar os teus estudos. Deus vai restaurar toda a obra de tuas mãos. Que o Senhor venha trazer uma grande obra de restauração neste momento. Que Deus te restitua ao teu lugar, como cada osso junto do seu osso. Que Deus te dê comunhão no lugar que Ele te der, como os tendões que crescem entre os ossos. Que Deus faça crescer músculos espirituais vigorosos em toda a obra de tuas mãos, em tudo que tu semeares. Que o Senhor te dê proteção, para que nada daquilo do que Ele restaurar se perca. E que no nome de Jesus, acima de todas essas coisas, o Espírito de Deus venha soprar sobre ti. Que o Espírito de Deus sopre sobre a tua casa. Que o Espírito de Deus sopre sobre os teus negócios. Que o Espírito de Deus sopre sobre o Brasil e levante o Brasil em nome de Jesus. Levanta, Senhor, a nossa nação.
Levanta, Senhor, a nação brasileira. Levanta cada cidadão de bem deste país como uma nação poderosa, cheia de vigor espiritual, cheia do Teu Espírito Santo. Uma nação que louva ao Senhor, louva com os lábios de santidade, em nome do Senhor Jesus. Uma nação que prega a verdadeira palavra de Deus. Uma nação que exporta missionários para levar o avivamento do Senhor a toda a terra. Levanta, Senhor, sopra o Teu Espírito e levanta a nação brasileira. Levanta cada cidadão desse país, em nome de Jesus. Assim eu profetizo sobre a sua vida, sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém.